calar inequívoco de mulher do norte, intenso, altivo, o discurso assertivo e um coração que se derrete ao pensar nos outros. Não surpreende que as profissões que exerce sejam relacionadas com o ensino e a formação, com criar algo para os outros. Diz que cozinha desde que é gente e quem prova as suas criações não tem qualquer dúvida dessa afirmação. Uma paixão assolapada que encontrou caminho para se tornar também forma de vida, impactando e celebrando a vida de quem se deixa conquistar pela sua cozinha. Mas um desafio apenas seria desperdício de tanto amor, e é no ensino que a encontramos também a ensinar a pescar, não literalmente, se bem que o passado discutismo não a deixasse ficar mal. Para colmatar, ou na verdade, no centro do seu mundo, tem em mão mais 2 projetos, os seus gêmeos malabaristas, privilegiados por poderem receber em primeira mão o fruto dos talentos de uma mãe fucking amazing. Olá Patrícia, bem-vinda ao Anitta no Trabalho. Olá Ana, olá Eliana. Olá Patrícia. Obrigada pelo convite, estou muito contente por estar convosco nesta conversa, já vos acompanho há algum tempo, aliás desde o início, e é para mim, é com muito orgulho que ouço as palavras que vocês me destinam, até julgo que são sempre um bocadinho demais, mas... Esta conversa era devida há muito tempo. Era, já estávamos com alguns problemas em linha para nos alinharmos todas juntas e ter esta conversa, não fisicamente. Muito desejada, mas muito desejada, é verdade. Muito desejada. Patrícia, para quem ainda não te conhece, falas-nos um pouco sobre aquilo que fazes. Ai, meu Deus, faço algumas coisas. Sou professora de formação de português, que é assim aquela área que toda a gente adora e está sempre super atenta nas minhas aulas. Portanto, a minha primeira dificuldade é essa, é conseguir alunos atentos em aulas de português do secundário. E depois, não por destino, mas por amor mesmo, houve uma altura em que precisei de trabalhar noutra área e escolhi primeiro tentar numa área que gostasse tanto quanto ensinar. E foi aí que nasceu o projeto Fucking Amazing, que também reúne o ensino nos workshops de culinária, mas tem uma série de outras coisas, outras variantes. E foi assim que pronto, cresceu o projeto e em pouco tempo tornou-se assim, houve ali uma altura meio viral, não é? Que começou a apontar para todos os lados, um bocadinho também, ou muito por culpa do nome, do design, do projeto, e agora tenho vivido, eu acho que tenho dado o ritmo que preciso ao projeto, a esse projeto. Como é que começou? Como é que começou? Porque tu, na tua autobiografia, digamos assim, dizes que... Adorava ter uma autobiografia um dia. Mas na tua autobiografia, tu dizes que quase desde que te conheces que cozinhas, não é? Faz muito parte de ti. E quando é que isso se tornou um projeto, ou seja, um projeto de partilha com outros e um negócio? Sim, eu na minha pequena autobiografia, sinopse autobiográfica, eu comecei a cozinhar, eu lembro-me de cozinhar ainda a brincar desde miúda, e quem adorava muito essas manias era a minha avó, a quem eu obrigava a pôr ao lume mesmo as folhas do jardim que eu apanhava para fazer não sei o que muito bem com aquilo. Mas era tudo folhas de hortênsias que na altura para mim eram granjas, porque era assim que a minha avó lhe chamava. Mas eu comecei a cozinhar assim, se eu me lembrar assim mais a sério, e eu comecei a cozinhar primeiro para adolescentes e quase todos os rapazes, porque eu dava explicações, eu dou explicações há muitos anos, comecei com 17, e dava explicações a uns miúdos que depois, na altura em que davam, por exemplo, inglês, a francês, as matérias sobre alimentação, eu cozinhava efetivamente com eles, traduzia a receita, cozinhávamos quando tínhamos tempo. E eles desafiaram-me nas férias do Natal a criar uma espécie de um mini curso de cozinha. E eu então, essas terão sido talvez a primeira vez de um pequeno negócio, não é? Eu, na altura estava talvez já na faculdade, porque eu comecei no liceu a dar explicações, mas acho que eu estava na faculdade e comecei a fazer essas aulas de cozinha todas programadas, em que eu ensinava não só a fazer uma entrada, um prato principal e uma sobremesa, mas também a pôr a mesa, a arrumar a cozinha, a miúdos de 13, 14 anos. Essa terá sido talvez o embrião. Depois disso, começou a sério como negócio Fucking Amazing, com marca e tudo, quando me despediram. Eu estava a dar aulas no ensino privado, fiquei sem alunos, o ensino passou por
tenho passado por uma fase complicada e de repente em agosto dizem-me que eu não tenho horário, não tenho turmas, e eu comecei a pensar, juntamente com o Pedro, meu marido, o que é que poderíamos fazer, e em conjunto chegámos à conclusão que eu teria um ano para experimentar se havia possibilidade de trabalhar nisto, numa coisa que eu gostasse, antes de começar a concorrer a coisas díspares e completamente fora da minha área, ou de coisas que fossem meu interesse. E em outubro desse mesmo ano nasceu o projeto Forking Amazing, com uma série de opções que incluía sobretudo os workshops, que eram coisas que eu já ia fazendo de culinária, ainda sem marca, mas com outras coisas também, como o fornecimento de pequenos, eu não gosto de lhe chamar catering, porque eu nem sequer tenho emenda divulgada, mas em que as pessoas me escrevem sobretudo e me dizem assim: eu queria uma coisa diferente. Por isso estou-te a ligar porque eu queria uma coisa diferente. Vou fazer um aniversário, mas quero surpreender por causa disto ou daquilo. Não quer nada que seja assim muito padrão, então eu não tenho nada dessa informação sequer no site. Mas basicamente foi assim resumidamente. Eu acho que tu deves ser a única pessoa que eu conheço que diz que o seu projeto de empreendedorismo está com o ritmo adequado. Porque normalmente as pessoas estão sempre angustiadíssimas a pensar que não conseguem dar suficiente atenção ou que estão a ocupar demasiado tempo da sua vida e, portanto, é refrescante ouvir alguém com uma tranquilidade muito grande a dizer que está no ponto certo. Eu acho que esse vai ser o chamariz deste episódio, não é? Não, mas quote. É assim, eu também sinto isso tudo. Eu sinto que houve alturas em que me tomou demasiado e que me consumiu, e houve alturas em que eu me penitenciei, que me culpei muito porque não estava a conseguir fazer tudo, e houve alturas em que me nasceram duas crianças ao mesmo tempo e eu achei que cada coisa tem o seu tempo e por isso tive necessidade de me abrandar para o ritmo que eu precisava. Claro que também há aqui uma coisa importante, eu tenho sempre assim consciência de que, primeiro, eu trabalhei sempre em coisas que gostava, nem que não sejam projetos milionários, é aquilo que eu gosto de fazer. Eu não me lembro de ter feito alguma coisa na minha vida que tenha sido assim muito penoso. Mesmo quando eu trabalhava a fazer embrulhos num supermercado durante o mês de Natal, eu achava que aquilo era para ser levado de forma leve. Portanto, agora, neste momento, o projeto está a passar por uma mudança, ainda que lenta para mim, é lenta, mas eu estava a precisar dessa mudança e por isso o site vai mudar em breve e vão aparecer coisas novas em breve, mas eu deixei de sentir isso com tanta ansiedade. Achei que, não sei, há outras coisas que me consomem a ansiedade. Agora não me penitencio tanto porque não consigo escrever no site todos os dias e não consigo fazer, por exemplo, escreve-me a dizer eu não consigo encontrar a agenda dos workshops. E, sim, depois não consegue encontrar a agenda dos workshops porque eu agora não faço 3 ou 4 no fim de semana, faço 1 ou 2 porque estou com os meus filhos e com o meu marido e com os meus amigos e trabalho numa outras coisas, e quando não estou a fazer workshops muitas vezes estou a fornecer pequenos almoços ou outras encomendas. E porque se estiver a trabalhar não consigo estar a escrever ao mesmo tempo a publicitar. E como tenho tantos grupos a pedir-me para vir já com o grupo feito, não consigo publicitar nada porque o grupo já está a partida fechado. A agenda está fechada. Então isso falta-me, e só que já não me angustia. Acho que já estou mais tranquila quanto a isso, da sensação de que estou sempre a dever alguma coisa a alguém ou a mim, ou que não estou a cumprir. Não sei se isso responde à vossa pergunta ou se é um bocado utópico, mas é assim que eu tenho escolhido viver as coisas, enquanto me é permitido, não é? Olha, foi natural para ti transformar a tua paixão num negócio? Foi intuitivo o que tinhas de fazer? Ou houve algumas... Onde é que tu precisaste de ajuda? Onde é que tu achaste que se calhar algum tipo de conhecimento diferente era necessário? É assim, não foi natural no sentido em que eu nunca tinha ponderado pensar nisso como um negócio. Eu achava sempre que a partir do momento em que eu começasse a cozinhar como negócio, ia perder o encanto. Para mim sempre teve cozinhar e o amor de estar na cozinha. Isto parece um bocadinho lamechas, mas o Pedro está sempre a dar-me cabo da cabeça ou porque eu falo com a massa do pão a amassar, ou porque ele uma vez me apanhou quase a dar um beijo à massa do pão, a falar com ela, ou porque assim coisas, pronto, que acontecem, eu não posso negar e não tenho vergonha delas, vamos aceitar a vida como ela. Eu faço isso
tudo. Aquilo que normalmente as pessoas me dizem que não gostam, que é de ter que pensar em cozinhar todos os dias e o que é que vou fazer e como é que isto vai ser, isso é o que eu mais gosto. Eu tenho tentado muito gostar da ideia de fazer emendas semanais. Muito. Eu já me convenci de que isso ia poupar dinheiro, poupar tempo, mas eu falho ao fim de 2 dias. Porque eu gosto é mesmo de abrir a porta do frigorífico, abrir a porta do armário e pensar naquele momento o que é que me apetece comer. E a ideia de que vou programar isso com uma semana de antecedência, por muito espetacular que isso possa ser, enerva-me um bocado. Então, e tira-me um bocado esse amor. Portanto, nesse sentido, não foi logo evidente. Mas eu recorri a uma ajuda fundamental quando fiquei sem emprego e fui ao Facebook e escrevi assim: então, malta, agora o que é que eu vou fazer? Diz-me, Facebook, diz-me o que é que eu vou fazer. E toda a malta do Facebook que me conhece, não é? Que é só as pessoas que lá estão, toda a gente me mandou para a cozinha e disse que qualquer coisa que eu pudesse fazer, a direção seria sempre fazer qualquer coisa na cozinha, porque já tinham vindo cá jantar ou almoçar, ou eu ia publicando já muitas vezes no Facebook, ou sei lá, acho que era só no Facebook, fotografias de coisas que ia cozinhando, e portanto isso foi um mote. E a ideia era mesmo tentar encontrar alguma coisa, como eu já disse, que me desse esse prazer, essa alegria de estar a trabalhar. E foi assim, mais ou menos, que surgiu a ideia de fazer primeiro os workshops, depois também alguns produtos para uma mercearia que eu vou tendo, não é? Que é virtual, mas as compotas, os bolos, uma série de coisas que compõem a base às vezes do Natal. Mas foi assim, pouco natural, mas mais ou menos evidente por toda a gente, menos por mim na altura. E o que é que foi mais complicado na altura, em termos de superaste alguma área que tu achasses que não tinhas, que tivesses de desenvolver? Imagina, eu sei, por experiência própria, a parte que eu detesto é ter de me vender, digamos assim, ok? Vender os meus serviços. Houve alguma área em que tu considerasses que saísse da tua zona de conforto? Há uma área que não sai da minha zona de conforto, está do outro lado do mundo da minha zona de conforto, que é tudo o que tem a ver com finanças. Finanças, coisas ligadas a economias e projetos e plano de negócios, essas coisas todas que eu nunca consegui superar, e eu acho que tenho um dia que me sentar, e eu já pensei em fazer até daqueles cursos de instantâneos de vai ver o teu próprio negócio. Eu até fui na altura aquelas coisas da Cidade das Profissões e da Anjo e não sei o que mais, só que eu tenho muito sono quando ouço falar disso. Eu tenho que lutar muito, tenho que lutar muito dentro de mim quando começo a falar em recibos e faturas e coisas. E depois o que foi mais difícil, efetivamente, foi legalizar a cozinha. Passar pelo processo de legalizar a cozinha, que para poder trabalhar livremente e poder fornecer livremente a partir da minha cozinha de casa, porque tudo acontece em minha casa, não é? Quando de repente eu sou despedida e tenho algum dinheiro guardado, mas não me apetece apostar numa coisa que ainda era assim muito, sei lá, ainda muito no ar, e eu comecei a pensar o que é que eu podia fazer com aquilo que eu já tinha. E o que eu podia fazer com o que eu já tinha era cozinhar na cozinha onde eu vivo, na minha casa, não é? Receber as pessoas em minha casa, em vez de ir a centros de formação, como ia fazer alguns workshops já na altura, decidi marcar logo cá em casa, com o espaço que já tinha disponível. E esse processo de legalizar a cozinha, de ir... ouvi muitas coisas como, mas para que é que vai legalizar a cozinha? Porque toda a gente faz isso, e para que é que vai pagar finanças, e porque é que quer passar recibos quando ninguém faz isso? E eu ouvi estas coisas exatamente das finanças, do gabinete de apoio ao empreendedorismo, ouvi assim, depois ia para a Câmara, porque tinha que ser na Câmara, e a Câmara nem sabia do que é que eu estava a falar. Eu até, deve ser na única altura em que eu me sentia dominar questões ligadas com empreendedorismo e planos de negócios, foi quando tive que ir à Câmara de Gaia, não é? Porque ninguém sabia o que é que eu estava a falar. Quem me ajudou na altura foi uma colega que também tinha um blog na altura, eu acho que ainda tem, e disse que tinha passado por um processo qualquer de um curso qualquer que já incluía esse plano de negócios e essa legalização da cozinha, e falou-me onde é que eu me podia dirigir, e a partir daí demorou cerca de 4 meses até eu conseguir fazer isso. Entre vai, vem, corre e não corre, vai e não vai. Entretanto, a lei mudou nisto tudo, mas isso seria a área em que esta é a área em que eu não me sinto... Vender-me também não é uma coisa que eu saiba fazer, e acho que nunca soube muito bem. Mas o Pedro, como é designer, faz isso
por palavras e por imagens, mais por imagens, do que eu, ou seja, não tenho que estar ali todos os dias a batalhar nisso. Mas as finanças acho que é o pior. Tu há pouco tocaste um pouco na questão de escrever o teu blog todos os dias e agora voltaste a falar em vender-te. E... Esta conversa, este termo que eu introduzi parece... Sim, parece que estás a vender certos serviços. Descontextualizado pode correr mal. Isso, portanto... Espero que ninguém apanhe isto a meio. Okay, exato, fora de contexto e tal. Mas, então, usando outras palavras talvez um pouco mais adequadas a todos os públicos, como é que tu encontras os teus clientes e fazes o teu marketing? Neste momento, o que tem acontecido é que os clientes já me encontram. Ou seja, eu não tenho trabalhado nada do marketing, quase nada, exceto no Instagram, em que tenho publicado algumas coisas, mas o meu Instagram é aberto, mas não é que seja familiar, mas eu publico sobretudo coisas relacionadas com comida, viagens e algumas coisas de família, porque somos nós que comemos e viajamos, só nesse sentido, mas neste momento são as pessoas que me contactam. Eu tenho a página de Facebook, tenho o site que estamos a tentar modificar algumas coisas e tenho o Instagram. E eu acho que as pessoas chegam de várias formas cá. O facto de também ter lançado o livro em parceria, não é, com outros autores, também fez com que eu me tornasse mais conhecida, em que o nome se tornasse mais conhecido. Depois acho que também, desde o início, que o projeto despertou muito interesse, porque o nome chamou a atenção e fez mover algumas cabeças, não é, pela brincadeira ou pelo jogo de palavras que está completamente ligado, não é, não é despropositado. E pela imagem também que o Pedro criou. Acho que isso acabou por mexer muita gente. Logo no primeiro meio ano, repara, no primeiro meio ano de projeto, aliás, no primeiro workshop, veio cá uma equipa de reportagem da RTP e passou logo a seguir ao telejornal, ao Jornal da Noite. Logo a seguir, passado um mês do projeto ter arrancado, veio cá uma equipa da Visão. Depois convidaram-me para falar num TEDx como oradora. Depois convidaram-me para fazer um livro. Isto foi no primeiro ano do projeto. Então logo esse boom acabou por se dispersar e agora as pessoas têm chegado a mim. Eu não estou com isto a dizer que eu tenho feito bem o trabalho. Não tenho feito trabalho nenhum e não estou muito orgulhosa disso. Só que basicamente é assim que as coisas têm processado. Agora eu estou numa fase tranquila, mas em que quero voltar a mexer em algumas coisas, porque estou acomodada a coisas que me dão prazer, mas quero outras coisas diferentes e tenho essas ideias já anotadas em papel. Simplesmente já não passo a vida a pensar assim, agora vou dizer que pronto, agora para a semana vamos ter uma coisa nova. Não há para a semana, porque eu percebi que agora vou esperar que cheguem as coisas novas para as anunciar. Mas é assim, as pessoas encontram-me porque já conheceram alguém, porque já viram um workshop, porque ouviram falar de alguém, porque viram o Instagram, porque viram o meu livro não sei onde, ou num restaurante, como já aconteceu, e eu acabo por receber esse contacto, tanto para os workshops como para as encomendas. É o sonho. Depende, se tu queres uma grande empresa multimilionária, não é o sonho, porque eu não tenho uma grande empresa multimilionária. Não é? Não, mas a questão de tu teres criado comunidade, não é? Sim, isso aí nesse sentido é muito bom. As pessoas já me conhecem e já confiam, muitas vezes nem fecham o pedido, dizem-me mais ou menos o que querem e eu faço a proposta e é muito bom sentir isso, que nos conhecemos, mesmo não conhecendo diretamente, porque eu não estou a falar só em pessoas com quem costumo trabalhar, mas são pessoas que conhecem a partir de outras e essa tem sido a única publicidade que tem sido feita. Qual é que é a tua rede de apoio? Porque isto é uma one-woman show para fora, não é? Mas imagina que tenhas a tua rede de apoio e alguma rede de segurança que te ajude neste projeto. Então, o Pedro é quem faz o design e é quem eu digo assim, Pedro, eu quero mudar isto. Olha a lista que eu fiz. E ele diz, pronto, isto é possível, isto não faz sentido, aqui vai piorar, vamos fazer antes assim, já fizeste o teu trabalho, já pesquisaste outras coisas, que imagem é que tu queres? O Pedro é mais ou menos esse ponto, não é? Que me, de vez em quando, puxa os pés. E depois, quando as coisas acontecem, quando os workshops decorrem cá em casa,
ou decorrem noutro sítio qualquer, eu preciso, basicamente, é dos meus pais e dos pais do Pedro. Durante a semana dos pais do Pedro, ao fim de semana os meus pais, e quando é para trabalhar, normalmente sou eu sozinha que trabalho, na questão mesmo de confecção de tudo, a não ser que seja uma coisa muito grande, e aí a minha mãe trabalha comigo. Mas normalmente sou eu que faço. O Pedro, se eu tiver a fazer alguma coisa, é ele que assume os miúdos e fica com os miúdos, mas normalmente eu faço as coisas mais à noite, porque de dia eu continuo a dar aulas e continuo também algumas explicações. Por isso é mais à noite que eu oriento as coisas todas e ao fim de semana. Quando tu organizas a tua semana, o teu mês, o teu dia, há algumas ferramentas que tu tenhas ou é já tão intuitivo, tão natural, que não tens ferramentas que recomendes? Eu só tenho uma agenda de papel. Na verdade é mentira. Eu tenho as agendas todas sem ser de papel, mas eu só uso a agenda de papel. Eu uso a agenda de papel, abro a agenda naquela semana e escrevo tudo aquilo que é fixo. As minhas aulas, as explicações, que podem flutuar um bocadinho de semana para semana, porque eu como dou formação, nunca tenho um horário fixo, não é? E as explicações também flutuam de acordo com os testes. Eu faço, agora com as explicações, estou mais com alunos do 12º ano em preparação para exame. Às vezes muda em função dos testes e assim. E depois, na minha agenda, está que a partir das 4 da tarde o meu dia de trabalho termina. Porque é a altura em que eu vou buscar os meus filhos. A partir daí, só volta a funcionar a partir que os meus filhos, a partir do momento em que eles vão para a cama. Às 9, 9:30 da noite. E, eventualmente, eu consigo fazer coisas enquanto que eles estão comigo. Mas são coisas muito práticas e de curta duração. Portanto, eu não posso nunca na vida escrever um post ou escrever um texto ou qualquer coisa que exija muito a minha atenção enquanto que eles estão à minha volta. Mas eles são parte prioritária da minha agenda. Portanto, a partir dessa hora, acabou. E depois é lutar um bocadinho contra o ter que parar essa hora. Quando eu digo ter que parar é porque eu quero parar. Não é ninguém que me obrigue, não é? Mas ter que querer parar essa hora e depois retomar com tudo que ainda me falta fazer às 9:30 da noite, com algum nível de cansaço e de sono, e conseguir fazer o que eu fazia antes, não é? Porque antes disto tudo, não é? Há 3 anos, era a partir das 9 da noite que eu tinha um alto rendimento para fazer as compotas e os biscoitos, essas coisas todas que eu faço. Portanto, muitas vezes acontece que eu agora opto por me deitar mais cedo e acordar de madrugada. A minha ferramenta é o silêncio, podemos dizer assim. Não sei qual é a vossa, mas contem-me tudo. Ai, não, sabes, olha, por acaso é interessante que estavas a falar a paragem obrigatória às 4, e num dos episódios, num dos últimos programas que gravamos com a Constança, sim, a Constança Cabral, sim. Falamos exatamente de um desafio que ela e eu nos lançamos, que era o projeto Darwin, em que o objetivo era durante um mês, só para dar a noção, nós ainda não conseguimos implementar, ok? Era durante um mês nós fazermos um estilo de trabalho, um estilo de horário à la Darwin, ok? Muito ligado à área científica, em que tu te concentras durante, imagina, 3, 4 horas de manhã, sem interrupções, em que fazes o teu trabalho, em que fazes aquilo que são trabalhos mais exigentes, claro, ou puseste durante o dia, e depois fazer jornadas de trabalho muito reduzidas, ok? E depois, durante o resto do dia, procurar inspiração, passeios, estar com a família e tudo mais. E o nosso objetivo de vida era realmente conseguirmos adotar, obviamente que não um estilo de vida em que trabalhamos 3, 4 horas por dia, porque depois, obviamente, o rendimento ia sofrer com isso. Mas a questão é até que forma é que nós conseguiríamos equilibrar isso. E, portanto, nós muito bem intencionadas dissemos, obviamente, vamos testar e vamos começar depois das férias. Estamos a meio de outubro e ainda não conseguimos fazer assim uma semana seguida. Portanto, fica aqui a nova intenção. Não desistimos ainda, mas é mais difícil do que nós imaginávamos. Não, é muito difícil. É muito difícil porque tu tens um ritmo de trabalho que já tinhas antes e parar às 4 da tarde implica que há coisas que vão acumular. E nesse sentido era que eu estava a dizer no início que decidi aceitar com mais tranquilidade e reduzir a expectativa. Ok, não vou conseguir
Se eu não vou conseguir manter o mesmo nível de trabalho e fazer como eu fazia, por exemplo, quando fazia workshops fora de casa, em que cheguei a fazer um workshop às 10 da tarde, às 10 da manhã num sítio e saía depois do almoço a correr já com as malas prontas para fazer outro workshop noutra casa, porque eu também faço em casa das pessoas, não é? É um pouco por todo o país, mas embora mais concentrado cá no Norte, como é claro, mas já não consigo fazer isso porque já não é isso que eu quero. Neste momento, eu tenho um projeto na minha cabeça que é combater a frase eles cresceram tão rápido. É uma frase que eu estou sempre a ouvir essa frase e enerva-me porque, felizmente, eu acho que eles ainda não cresceram rápido. Eu acho que eles estão a crescer no tempo certo. E esse projeto na minha cabeça eles não vão crescer rápido, eles vão crescer na altura que têm que crescer e eu não vou sentir essa rapidez porque eu vou estar presente há algum tempo. Claro que isto é muito bonito, mas isto quer dizer que eu o ano passado não tinha hora de almoço, não é? Eu saía da formação à 1 da tarde, para quem é aqui da santa cidade invicta do Porto, eu saía da formação de Campanhã à 1 da tarde para dar explicações à 1h30 em Serralves ou às 2 horas em Serralves, sendo que almoçava pelo caminho, não é? Combatendo o trânsito e comia pelo caminho. E em termos de saúde isso refletiu-se e eu tive que fazer uma mudança diferente, mas continuo a parar às 4, 4h30 e pronto, e acho que está a valer a pena eu nem lhe quero chamar sacrifício, nem obrigação, porque é mesmo só uma opção. Está a valer a pena ter optado por esse ritmo, mas não é fácil, não é? E eu gostava de dizer já, incluí-me nesse grupo das 4 horas por dia, mas de repente pensei que 4 horas por dia estou a dar aulas ou explicações e depois não me faltam outras tantas para cumprir, não é? Portanto, não quero esse grupo, mas boa sorte, vou estar atento. Não, e o nosso objetivo, não é? Quer dizer, pelo menos o meu objetivo é, depois de fazer este teste, se voltar ao mundo corporativo, implementá-lo, obviamente, não é? Porque vai ser aceito por qualquer empregador. Como é evidente. Sobretudo pelos empregados. Claro que sim. Patrícia, tu falaste há pouco no livro, que deixa-me só aqui fazer uma à parte e explicar aos nossos ouvintes, que a Patrícia tem um livro lindo e muito saboroso, chamado Erva Uma Vez, que é uma parceria... Não me recordo o nome, terás que ser tu a explicar tudo. O livro foi um convite que foi dirigido a várias pessoas ao mesmo tempo. Quem nos convidou a todos foi o Nelson Garrido, que é um fotojornalista do Público e que também fotografa, por exemplo, os livros do Rui Paula, do chefe Rui Paula, e a fotografia da arquitetura. E ele convidou ao mesmo tempo a mim, ao Pedro e ao Luís do Cantinho das Aromáticas para fazermos uma obra em conjunto. Uma obra que seria fotografada por ele, a parte da publicação seria da área do Pedro, né, do design, e eu escreveria as receitas e o Luís participaria com a parte de informação sobre as ervas aromáticas, porque é um livro que parte do conhecimento das ervas aromáticas para a adaptação das ervas ou a inclusão das ervas na nossa cozinha. O projeto foi esse, e foi um projeto muito saboroso de ser feito. E é um livro muito saboroso, tenho que dizer que já fiz uma série de receitas e para além de serem fáceis de seguir, o resultado é espetacular, recomendo imenso. Ainda bem. Mas o que eu te queria perguntar era, por um lado, como apareceu, que já contaste aqui um pouco, e de que forma é que o livro veio mudar a tua vida profissional? E se calhar pessoal também. O livro foi uma surpresa, eu lembro-me que recebia aquela mensagem pelo Facebook, assim num domingo, e disse, Pedro, eu recebi uma mensagem do Garrido, deve ser engano, não é? Acho que ele está a brincar. Se alguma vez na vida eu me tivesse passado pela cabeça que ia escrever um livro, alguma vez na vida, que nunca me tinha passado, certamente eu escreveria um livro de poesia. Li poesia, bucólico, cheio de poemas de amor, que era aquilo que eu lia quando tinha 14 anos. Nunca um livro de culinária, mas quando recebi o convite e ele se materializou e ele confirmou que realmente tinha escrito aquilo e era verdade, eu já queria aquilo mais que tudo na vida, né? Eu já queria o livro já só conseguia pensar naquilo. E foi muito interessante o processo, porque eu sempre usei ervas aromáticas, não tantas como tem no livro. Nós depois chegamos, né, fizemos um ajuste e decidimos que seriam 20 ervas aromáticas e algumas variantes, como os tomilhos
e as hortelãs, que têm algumas variantes lá, mas 20 capítulos, e cada capítulo teria 3 a 4 receitas. E a ideia era que fossem mesmo receitas simples, que permitissem às pessoas não ter medo de usar as ervas aromáticas, e ser um bocadinho da salsa e dos coentros, dependendo não é, da parte do país, ou do loureiro, e permitir que as pessoas brincassem um bocadinho e experienciassem esse sabor fabuloso da maior parte das ervas aromáticas. E por isso é que as receitas serviam sobretudo para permitir às pessoas experimentarem isso. Não são muito elaboradas, mas são algumas que eu trago da minha infância que adaptei, outras que resultam de viagens que eu fiz, e o livro mudou assim muita coisa. Permitiu que mais pessoas chegassem até mim, permitiu outros convites de outros livros que ainda não saíram, mas que irão sair um dia, e abriu muitas coisas, e permitiu sobretudo mensagens muito positivas que eu ainda hoje recebo. Ainda hoje me perguntam onde é que podem comprar o livro, como é que podem chegar ao livro. A verdade é que o livro ainda há alguns exemplares, mas estão distribuídos pelos autores, ou seja, só podem comprar diretamente com os autores. No caso do Cantinho das Aromáticas, na loja; no meu caso, escrevendo-me diretamente, que eu envio para qualquer sítio, não é? Do país, ou mesmo do mundo, que enviamos alguns para fora do país. Mas foi isso que mudou. No início foi assim o concretizar de um sonho que eu não sabia que tinha. Se é que isto faz sentido. Achas que mudou muito com a maternidade? Não no sentido de organização, já falamos sobre isso, mas em termos de prioridades? Mudou tudo. Mudou tudo. Eu nunca fui... Eu não queria... Como é que eu hei de explicar isto? Eu nunca fui a mulher tipo, se é que existe uma mulher tipo, mas aquele, sei lá, como amigas minhas. Eu não tenho medo de dizer isto de uma maneira que seja negativa, mas eu nunca tive o desejo, desde criança, de me casar com um vestido de princesa e de ser mãe e não sei o quê. Eu não tinha esse desejo na minha vida. Eu desejei sempre ser muito feliz. Era o que eu achava que tinha que acontecer. Mas eu tive um namoro longo e casei com um vestido de princesa e casei com um casamento de princesa, porque foi aquilo que eu quis fazer, eu e o Pedro, na altura, quisemos fazer. E depois de fazer algumas viagens, decidimos que queríamos ter filhos. E esse decidir querer ter filhos já é em si uma responsabilidade muito grande. É tu decidires que, venha o que vier, está decidido isto, e não sabemos muito bem o que é que vem, não é? Então modificou muito. E depois que eles nasceram, primeiro, durante a gravidez, eu tive obrigatoriamente que parar. Logo no início as coisas não correram assim muito bem e eu tive que parar. E depois retomei as coisas e continuei com os workshops, com menos workshops e menos encomendas, e dependendo durante a gravidez de algumas pessoas para me ajudar. Mas quando eles nasceram, eu parei mesmo durante 7 meses. Durante 7 meses, eles nasceram em fevereiro, eu só voltei a trabalhar workshops e não sei o quê, a 100%, mais ou menos a 100%, em setembro desse ano. Portanto, eu optei por parar mesmo com a questão do Forking Amazing. Continuei a dar explicações e não sei o quê, mas isto, com este ritmo, parou. E eu acho que para mim foi fundamental. Quando eu digo eu acho que é fundamental, se calhar não será para toda a gente, mas para mim foi fundamental fazer essa reorganização de horário. Portanto, durante esses 7 meses parei, até que eles tivessem 1 ano e meio, e eu ainda trabalhei menos horas, mas sempre cumprindo aquilo que queria fazer, e nunca foi uma coisa pesada nem terrível na minha vida. Quando eles fizeram 1 ano e meio, entraram para a escola, e eu decidi, portanto, eles entram na escola às 9 da manhã e eu vou buscá-los às 4h30. Se acontecer alguma coisa vou às 5, mas não é tão comum. Mas eles passaram a ocupar a prioridade máxima da nossa vida, não é? Tanto a minha como a do Pedro. Não quer dizer que eu tenha de alguma forma anulado ou que eu sinta isso. O que eu sinto é que eu deixei de me sentir obrigada. É aquilo que eu falava já no início. Eu aceitei com tranquilidade que não conseguia fazer tudo. E que tudo que eu queria fazer agora era aproveitar o tempo em que eles eram miúdos e ir fazendo o que conseguia profissionalmente. Sempre em coisas, ou sempre não descurando, mas a minha prioridade foi essa, totalmente. Eu tenho que dizer que esta tua resposta não só é inspiradora, como é tranquilizadora, porque normalmente
o que ouço, o que eu sinto é uma certa angústia em relação ao parar de trabalhar ou durante algum tempo ou de forma mais permanente, e existe sempre assim alguma angústia em relação a isso, e ouvir-te com essa tranquilidade a mim traz muita tranquilidade. É porque eu não fui sempre tranquila com isto, não é? Quando eles nasceram, e eu estava há pouco a dizer que tinha outro projeto de um livro. Eu tenho um projeto de um livro que está praticamente pronto e que eu queria muito que já tivesse saído. E, na verdade, ele teria saído em 2015, que foi quando eles nasceram. Só que eu, entretanto, depois de pensar nisso e ter isso quase tudo pronto, engravidei. E depois de engravidar, passei 3 meses complicados, os primeiros 3 meses praticamente deitada, não é? Sem poder fazer grande coisa, nem ter vontade para isso. E depois tinha um monte de coisas atrasadas porque tinha estado 3 meses sem fazer nada. E quando eles nasceram, estava sempre com isso na cabeça, que estou a falhar, que estou a falhar, que estou a falhar, porque eu já devia ter conseguido fazer isto. E chega um ponto em que se calhar nós temos que parar e pensar qual é a nossa prioridade. E se a minha prioridade fosse o trabalho, tudo bem, eu sei, eu conheço várias pessoas, ou várias mulheres, no caso, que têm filhos e que até estão um bocadinho ansiosas que acabe a licença de maternidade, porque sentem que pode ser angustiante, ou porque mesmo as crianças são complicadas e não é fácil passar o dia inteiro no meu caso, com 2 crianças, que eles são gêmeos, mas passar o dia inteiro com as 2 crianças. Mas eu tive a sorte que as minhas crianças sempre dormiram bem, sempre comeram bem, e tirando as alturas em que estão adentados e não dormem, não é? E então não foi uma coisa tão penosa assim, mas não é fácil, e não é fácil gerir essa sensação de que estou a falhar constantemente e que ainda não fiz aquilo que já devia ter feito. E a única solução que eu vi para não estar sempre com a sensação de angústia dentro de mim foi aceitar que as coisas têm um ritmo diferente e deixar de fazer grandes planos a longo prazo, porque provavelmente eles vão falhar devido a uma virose ou uma gripe ou uma coisa qualquer que aconteceu. Então eu vou aceitar que eu quero fazer isto e vou dar o meu melhor para fazer. E depois, se não conseguir fazer tudo, vou melhorar quando puder melhorar. Porque a minha prioridade, na minha prioridade de que os miúdos estejam bem e que eu esteja bem também com os miúdos e com o Pedro, com a minha família e com os meus amigos, se isso falhar, falha tudo o resto, não é? Então a minha prioridade tem que ser essa. Na minha vida faz sentido. Não sei se faz na vida de toda a gente, mas... e também tenho a possibilidade, ou a felicidade, no caso, de poder fazer isso, não é? De poder parar e abrandar e fazer só aquilo que consigo fazer e depois recorrer a mais ajuda, porque, sei lá, por exemplo, depois de eles nascerem, eu tive que recorrer à ajuda, por exemplo, de alguém que venha cá fazer a limpeza à casa, porque era impossível conseguir fazer tudo. Olha, e tu falaste um pouco disso, das angústias que depois tiveste que, se calhar, apaziguar. E apesar dessa tranquilidade que tu foste trabalhando e adquiriste, tens assim algum remorso de algo que tenhas feito ou que não tenhas feito? Não, eu tenho... Não é remorso, porque eu estou resolvida com isso, mas tenho assim, o calcanhar daquilo é o livro que eu ainda não consegui entregar. Eu tenho um livro quase pronto, que faltam os ajustes numas receitas e depois faltam também falta tirar as fotografias e fazer o design e isso é aquilo que eu me lembro constantemente todos os dias, que ainda não fizeste isto, Patrícia, ainda não fizeste isto, Patrícia, ainda não conseguiste. Mas eu não consegui porque eu tive a fazer outras coisas, não tive propriamente... Acho que para sentirmos remorso temos que não ter feito mais nada e não ter feito mais nada de importante com a nossa vida, não é? Ou imagina, se eu tivesse passado uma semana, 2 semanas, um mês, um ano, sentada no sofá a olhar para a televisão, só ali, se calhar sentia isso. Uma vez que isso não aconteceu e que eu trabalhei numa série de outros projetos que me fizeram feliz e que não é um projeto também que só que dependa de mim e que temos que juntar uma série de disponibilidades de outras pessoas, não é que eu sinta remorso, mas é uma coisa que eu estou mortinha que me saia dos ouvidos. E se tivesses que dar um conselho a quem está a começar o seu projeto próprio, seja projeto de atividade principal, ou seja, para começar como um projeto lateral, que conselho seria esse? Vai parecer assim um bocadinho música de fundo clássico, assim, que vai aparecer aí pelo lado, mas eu acho que, na verdade,
A primeira coisa que para mim foi fundamental foi: temos de gostar muito daquilo que estamos a fazer. Temos que acreditar muito naquilo que queremos fazer. E temos de ter consciência que dominamos bem aquilo que nos propomos fazer. Isto para quê? Para nos sentirmos motivadas todos os dias de manhã a acordar e a trabalhar naquilo, para nos sentirmos motivadas a cada vez querer saber ainda mais sobre aquilo, pesquisar e receber informação e sentirmos inspiradas por tudo o que nos rodeia, e para ser mais fácil para nós, porque quando nós gostamos de alguma coisa, é mais fácil para nós. Eu vejo isso, se eu me lembrar de quando era miúda, as disciplinas que eu menos estudei na escola eram aquelas que eram mais fáceis para mim, que era português, inglês, francês, alemão, tudo que tivesse a ver com línguas e com literatura era mais fácil para mim. Na faculdade foi exatamente igual, não é? Eu acabo a faculdade com notas muito mais altas a literatura do que a linguística, porque a linguística era uma seca para mim. Não posso ser isto muito alto. Mas acho que é isso, é quanto mais gostares, mais fácil vai ser desse ponto de vista de ser menos um fardo e mais um motivo para tu acordares bem. Quase parece que não estás a trabalhar, não é? Isso também não digo, porque essa coisa de quem trabalha por gosto não cansa, claramente nunca passou uma noite inteira a fazer bolos, com o forno ligado, quase a morrer de calor. Mas a verdade é que é melhor, não é? A verdade é mais fácil trabalhar assim. Eu prefiro 1000 vezes estar uma noite inteira, depois de um dia de trabalho, estar uma noite inteira, se tiver que fazer bolos para uma encomenda, ou para uma festa, ou para o Natal, ou para, sei lá, para o que for, do que passar um dia inteiro, ou uma semana inteira a trabalhar, imagina, das 9 às 5, numa repartição de finanças, ou num gabinete qualquer, sei lá, não me lembro nada pior que seja uma repartição de finanças, para mim, não é? Para mim, isso é fundamental. Se podes, sempre que possível, buscarmos coisas que nos façam felizes a trabalhar. Vai custar na mesma, mas vai ser muito mais... No final do dia vais estar cansada, mas feliz. E com a certeza que fizeste da melhor forma possível, não é? Não foste obrigada, foi um desafio. Patrícia, esta conversa, bem, é super inspiradora e tranquilizante ao mesmo tempo. Tranquilizadora, como eu estava a dizer. Vou ouvi-la outra vez para mim. Mas antes de terminarmos, gostava de te perguntar onde é que os nossos ouvintes te podem encontrar. Os vossos ouvintes, os nossos ouvintes, podem me encontrar na internet. O site é forkingamazing.com. Está a sofrer algumas alterações, mas está no ar, pode ser visto lá. As alterações vão ser sobretudo em termos de layout e de alguma programação que eu estou a tentar fazer de coisas que tenho vindo a desejar há algum tempo. No Facebook, facebook.com/forkingamazing, e no Instagram com exatamente o mesmo nome. E depois, à distância de um telefonema, porque o meu contacto telefónico também está lá na página, ou de um e-mail que eu recebo diariamente e que respondo também, se não for no mesmo dia, no dia seguinte eu dou resposta, nem que seja para dizer, sai completamente fora da minha área, agradeço o contacto, mas não dá, e eu respondo a todos os e-mails que recebo, todas as mensagens, ou indico algum serviço que possa ser mais próximo. Mas é aí. Obrigada, Patrícia. Obrigada eu. As Anitas estão com água na boca, por um lado. Tenho que vir, temos que marcar um encontro físico. Um encontro eu físico. Sugiro com um fork shop pelo meio. E com um bolo de chocolate. Por mim, está agendado. Marquem-me. Eu pego na minha agenda de papel e vocês pegam nas vossas super agendas, não sei de quê, que tem. e agendamos isso, com bolo de chocolate e podemos fazer um workshop. Já fiz e foi assim a loucura, um workshop só com receitas de chocolate. Não, a sério, porquê que tu foste falar nisso, Patrícia? Está marcado, está combinado, e o que está combinado no ar não pode ser dissolvido. Parece muito bem. A Anita regressa ao trabalho a cada 2 semanas com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença,
Continuamos ligadas no anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anita, ou então em facebook.com/anitanotrabalho. Patrícia, muito obrigada por teres conversado connosco. As Anitas estão de água na boca. Olha, obrigada pelo convite, gostei muito de conversar convosco e está combinadíssimo um workshop para toda a gente que ouvir. Temática chocolate. Um workshop no Parque das Nações, no Meio Arena. Em que eu vou aspergir chocolate para toda a gente lá fora. Olha para isto. Olha que era. Eu quero estar a apanhar essa chuva. Mas obrigada pelo convite, que foi muito bom conversar convosco. Nós é que tivemos o prazer todo. Foi muito bom. Obrigada, Patrícia. Obrigada.